Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, quarta-feira, 11 de novembro. Veja agora os destaques de hoje. Indignado e criticando a Justiça Eleitoral, José Fortunati renuncia à candidatura para a Prefeitura de Porto Alegre. Bota criatividade nisso. Os traficantes não têm limites quando o assunto é fazer a encomenda chegar ao destino. Você vai ver que a polícia tem encontrado drogas nos lugares mais inusitados. Um ícone da cultura gaúcha virou caso de polícia. Entenda como funcionava esquema que teria desviado verbas da Associação de Amigos do Teatro São Pedro em Porto Alegre. Hoje é dia de dupla Grenal na Copa do Brasil. O Grêmio enfrenta o Cuiabá fora de casa e o Inter recebe o América Mineiro com comandante novo. Abel Braga já está pronto para matar a saudade do time colorado. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E a gente começa o SBT Rio Grande com duas imagens impressionantes. Olha só na tela essas imagens. Daqui a pouco vocês vão ver que câmeras registraram 2 caminhões desgovernados, totalmente sem controle. Confira esses flagrantes dos acidentes que aconteceram em Caxias do Sul. Olha só que horror. E também esse aí que está na tela, aqui no centro de Porto Alegre. Esse aí aconteceu nesta manhã e daqui a pouco também nós vamos mostrar uma entrevista exclusiva que você só assiste aqui no SBT-RS com o irmão do tenente morto lá em Sapiranga, no dia 25 de outubro. As nossas equipes estão acompanhando desde que aconteceu o crime. Na época, o enteado dele foi preso, acusado de ter executado o próprio padrasto. Ontem a gente mostrou aqui a prisão da esposa, a viúva, e hoje o Lucas Abate conversou com exclusividade com o irmão da vítima, com o irmão do tenente Contreira. A gente já volta, dá tempo ali de pegar uma aguinha rapidinho, botar mais água no feijão e a gente já volta. Olá a todos, fiquem agora com a Fabi e um recado da EVT Assessoria, né, Fabi? Você comprou um carro e está pagando por 2? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Assessoria. Dívidas de R$110 mil que saíram por R$25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora para 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864. E agora são 11 horas e 46 minutos e nós vamos direto para a redação conversar com o Glauco Paza, porque tem notícia quente em relação aqui às eleições municipais de Porto Alegre. A renúncia do candidato do PTB à prefeitura aqui da capital gaúcha, né, Glauco Paza? Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Pois é, José Fortunati não vai mais concorrer à Prefeitura de Porto Alegre. O comunicado foi feito há pouco pelas redes sociais. Ele reforçou que o indeferimento da candidatura do seu vice, André Cecchini, é uma decisão política do Tribunal Regional Eleitoral. Fortunati falou por cerca de 20 minutos, muito indignado e emocionado com a decisão de deixar a disputa pela Prefeitura da capital. Bom, daqui a pouco a gente traz mais informações, mas é uma reviravolta, né, nessa reta final, Glauco, aqui das eleições municipais, aqui essa corrida pela Prefeitura de Porto Alegre. José Fortunati, que estava ali mais ou menos em segundo, terceiro, ali dividindo o segundo lugar com outros 2 candidatos e acaba tendo que renunciar por causa desse prazo que o vice, né, acabou perdendo. Na filiação, ao menos, né? Exato, porque os candidatos eles precisam ser filiados no máximo até 6 meses
antes das eleições, ali encerraria no início de abril. E aí um candidato a vereador entrou com esse recurso na Justiça Eleitoral, trazendo informações de que o André Cecchini teria se filiado, na verdade, em julho, ou seja, após esse prazo, né, estipulado. A lei é clara, Lu, a lei é explícita. O que chama muito atenção na verdade, chama atenção pelo prazo, né? Nós estamos a 4 dias da eleição, quer dizer, aí está comprovado o porquê do desânimo, da tristeza do José Fortunati. O que ele disse que a Justiça Eleitoral poderia ter tido essa decisão antes, né? Ou seja, ainda dentro dos 20 dias, onde é possível fazer essa substituição. Então, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a mudança no cenário aqui das eleições municipais em Porto Alegre. E daqui a pouco, mais uma notícia boa, hein? Os russos anunciaram bons resultados sobre a eficácia da Sputnik, a vacina russa. E tem também novidades sobre a vacina chinesa, que estava com os testes suspensos. Vocês devem lembrar, ontem nós trouxemos aqui no SBT Rio Grande a notícia da vacina da Pfizer, americana, né, que tinha tido resultados acima de 90% de eficácia. Depois nós também trouxemos a notícia sobre a suspensão dos testes, dos estudos da Coronavac, né, e que há estudos também feitos aqui em Porto Alegre, mas aí houve novas reuniões, novas entrevistas aí, Anvisa, Instituto Butantan, e agora deve retornar aí os estudos. Normalmente quando há algum evento, alguma questão que ocorre com algum dos voluntários que está participando da pesquisa, há uma suspensão. Houve uma polêmica, principalmente envolvendo a Coronavac, e daqui a pouco a gente traz as informações, porque os estudos serão retomados, inclusive aqui em Porto Alegre. E também mais essa notícia boa, né? A vacina russa, Sputnik 5, que também apresenta, então, resultados acima de 90%, viu? O instituto lá da Rússia disse que 92% de eficácia, uma notícia muito boa. Depois a gente tem essa notícia também da Pfizer, que também apresentou aí eficácia acima de 90%. Vamos mudar de assunto, falar de polícia, segurança, uma história que teve uma reviravolta lá do caso do bombeiro assassinado, né, pelo enteado em Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos. A gente vem acompanhando desde a semana passada. Ontem nós trouxemos a reviravolta do caso, a prisão da viúva suspeita de planejar e, inclusive, participar da execução. Só que aí ficaram várias perguntas, né? Muitas perguntas surgem. Quem é essa mulher que planejou esse crime bárbaro? O repórter Lucas Abate conversou com exclusividade com o irmão da vítima, o Tenente Contreira, e tem mais detalhes. É a primeira vez que ele dá uma entrevista para uma emissora de televisão e o Lucas Abate conversou com ele. Lucas, bom dia. O que o irmão trouxe assim, de informações a respeito dessa viúva que cometeu essa atrocidade, né? Bom dia, Lu. Bom dia a todos. O irmão, nessa conversa com a gente, com exclusividade, revelou alguns detalhes sobre esse relacionamento do Tenente Contreira com a esposa, que agora está presa também por planejar e participar da execução. Segundo o irmão, era um casal muito reservado, poucas vezes eram vistos juntos, até porque a Ledamares Contreira tinha um problema de saúde, uma dificuldade de locomoção. Então, todas as vezes que o tenente ia até Rio Grande, que era a terra natal, ele ia sozinho ou acompanhado apenas do filho mais novo. E até por isso, o irmão e outros familiares mais próximos não tinham uma convivência muito grande com a Ledamares. E isso, claro, levantou um tipo de suspeita na família logo depois do crime, suspeitando que poderia haver um envolvimento dela. Mas, como ele disse, era um casal muito reservado, o irmão poucas vezes comentava problemas, levava problemas da família para o irmão, para outras pessoas mais próximas, e a primeira vez que isso aconteceu, em mais de 10 anos de relacionamento que ele tinha com a esposa, foi neste ano, Lu. Há cerca de 6, 7 meses que ele foi até Rio Grande e comentou um problema familiar e envolvia o enteado, que agora também está preso por planejar o crime. Vamos ver o que disse o irmão. O enteado era um moço bom, porém ele era muito ambicioso. O mal dele é ser ambicioso.
Essa entrevista, né, foi feita de forma exclusiva para o SBT-RS. É a primeira vez que o irmão do Tenente Contreira, do Clayton Contreira, tenente do Corpo de Bombeiros, primeira vez que o irmão dele fala numa emissora de televisão. O Lucas Abate conversou com ele. Logo mais, nós vamos mostrar a reportagem completa, tudo o que ele falou a respeito da viúva. Para quem está ligando a TV agora, 11 horas e 52 minutos, estamos contando a história da reviravolta do caso, da morte, do assassinato do Tenente Contreira lá em Sapiranga, que aconteceu no dia 25 de outubro. Inicialmente, a informação era de que seria um desaparecimento. A família disse que ele saiu para caminhar e sumiu. No dia seguinte, a primeira reviravolta. O enteado entrou em contradição e acabou confessando que ele havia matado o próprio padrasto. Ele disse que deu uma carona e teria usado éter para dopar e depois matou, então, o padrasto com um estilete, um canivete com cortes no pescoço. E agora, a semana começou com uma nova reviravolta, porque a polícia descobriu que a viúva, ou seja, a mãe do enteado, a esposa do Tenente Contreira, também participou do planejamento e da execução deste homem no dia 25 de outubro. Logo mais, uma reportagem exclusiva. Agora a gente vai ligando aí os pontos, esse quebra-cabeças, Parece um enredo de filme, Glauco? Que coisa incrível. Ontem à noite eu estava pensando nesse caso. Você vê que a gente sai da TV, mas a TV não sai da gente, Lu. Porque o impacto é muito grande, O reflexo que isso causa. A gente falou tanto do filho de 9 anos. E aí vem esses detalhes, que ele ia para casa em Rio Grande ou para a cidade natal dele e levava apenas o filho, a mulher não acompanhava. A gente fica curioso, eu estou na expectativa de saber mais detalhes a respeito dessa história também. Pois é. Lucas, dá para adiantar mais alguma informação? Por exemplo, eu fico muito curiosa a respeito, claro que as pessoas de fora observam, normalmente não sabem o que acontece sob 4 paredes, mas o que o irmão disse, assim, ele... Lá no dia do enterro, no dia do funeral, ele chegou a desconfiar que a viúva também tinha participação no crime, hein? No dia do enterro, logo após o sepultamento, ele disse que começou, em conversa com os amigos, a ligar alguns pontos e perceber uma situação estranha. Imaginava que o irmão, até por ser um militar com porte físico avantajado, não conseguiria ser dopado, não seria dopado apenas pelo enteado, e já desconfiava da participação de outra pessoa. A polícia, da mesma forma, desde o primeiro depoimento, já suspeitava, já imaginava a participação de uma outra pessoa. Mas o fator determinante, Lu e Glauco, para a investigação da Leda Maris foi o depoimento da mãe e da irmã dela, que suspeitaram, inclusive em determinado momento disseram que ouviram da Leda Maris que se o Contreira quisesse se separar dela, ela iria tirar a vida dele. Então eles levaram essa situação à polícia e a polícia investigou mais a fundo e conseguiu indiciar envolver ela também nessa trama. E um outro detalhe que é bastante importante, que foi trazido por um amigo do tenente, uma pessoa muito próxima, e essa pessoa, sim, convivendo 20 anos com ele, diz que ele tinha uma abertura, abria, contava alguns detalhes da vida pessoal e revelou que há 3 anos o tenente já planejava esse divórcio, essa separação, mas sempre adiava por conta dos problemas de saúde da Leda Maris. Então o que ele fez nesse tempo? Ele se planejou, construiu a casa para deixar a esposa e o filho em uma condição um pouco melhor e agora estava nesse processo de separação. Ou seja, a casa que foi a motivação do crime, que foi dita pelo próprio enteado, na verdade, segundo amigos, foi construída pelo tenente com o objetivo justamente de ficar para a esposa. Mas que coisa, Lu! Isso aí surpreende ainda mais, Olha o final de uma história que poderia ser muito mais simples. Sim, eles ficariam com a casa. Que barbaridade. E agora esse detalhe me surpreendeu ainda mais, ou seja, quem procurou a polícia e deu esses detalhes de que suspeitava da própria viúva foram os parentes da família dela, Ou seja, não foram os parentes da família dele. Claro, aquelas pessoas que certamente conhecem mais a fundo a personalidade da Leda Maris, sabe como é que ela pensa, o que ela estava planejando. Como você disse, Lucas, ela já tinha mencionado que se ela se separasse, ela iria matar. A gente sabe que às vezes as pessoas falam isso da boca para fora, mas
quem talvez conhecesse ali ela mais a fundo soubesse que talvez tivesse uma pontinha de verdade. Para quem está chegando agora, 11 horas e 57 minutos, nós estamos falando sobre a reviravolta do caso lá da morte do tenente do Corpo de Bombeiros em Sapiranga, que aconteceu no dia 25 de outubro. Inicialmente, ele foi dado como desaparecido após uma suposta caminhada. No dia seguinte, a polícia descobriu que quem executou o próprio padrasto foi o enteado. É o Iago Machado, de 25 anos, ele entrou em contradição, mesmo após, olha só, publicar nas redes sociais um post dizendo: esse é meu pai Glayton, ele está desaparecido. Aí ele foi até a polícia como testemunha e acabou, então, sendo acusado, confessando o crime. Ele disse que tinha levado sozinho o padrasto dentro do carro, que teria dopado sozinho e depois, então, executado com um estilete, com cortes no pescoço. Só que a polícia, como a gente está informando agora, né? Ontem a gente já trouxe a informação da prisão da viúva, que também teria participado tanto do planejamento como da execução. E agora o Lucas conversou de forma exclusiva com o irmão. E a gente vê, né, Glauco, que o irmão também já trazia essa desconfiança, né? Ou seja, pelo jeito, essa Leda Mares, ela tinha aí um comportamento, uma personalidade um pouco difícil, né? Era uma convivência que eu imagino estava sendo um problema para todos, só que eles não tinham ainda chegado a um consenso. Só esclarecer uma coisa em relação àquelas imagens do velório, Lu. Aquela senhora que está ao lado do caixão é uma tia, tá, do menino. O menino que está lá acompanhou o velório do pai, menino de 9 anos. Essa aí que agora está no ar, isso, né? Essa não é a Leda Mares, não é a Não, a Leda Mares é aquela outra imagem da pessoa chegando, daquela senhora chegando para o velório, amparada. Esta sim é a viúva. Agora, eu ainda estou tentando assimilar essa história, até gostaria de ouvir de novo. Tá aí ela, ó. Isso, tá aí ela. Essa é a viúva, a Leda Mares, né? Que agora está presa. Eu queria ouvir de novo a entrevista do irmão da vítima, deste bombeiro, para a gente tentar assimilar e encontrar, talvez, uma justificativa, uma explicação mais, né, plausível para o que aconteceu, se é que pode ser explicado. Vamos ouvi-lo? Vamos? Roda. O enteado era um moço bom, porém ele era muito ambicioso. O mal dele é ser ambicioso. O mal dele é ser ambicioso. Poxa vida, né? Daqui a pouco, Glauco, as nossas equipes já estão editando um material especial feito pelo Lucas Abate, que conversou de forma exclusiva com o irmão do Glayton Contreira. A gente viu agora um trechinho. Logo mais, todos os detalhes desta conversa, da primeira entrevista do irmão do Glayton para uma emissora de televisão. Logo mais você confere aqui no SBT RS. Agora, por que ele diz, Lucas, que o mal dele era porque ele era ambicioso? O que ele tinha? Ele tinha sonhos? O que ele estava planejando? Segundo o irmão do tenente Contreira, ele relatava que o enteado era muito ambicioso, ganancioso, sempre queria muito, queria conquistar tudo, e ele demonstrava uma preocupação porque não sabia de que forma que ele queria conquistar, mas que por vezes isso gerava uma grande preocupação nele, mas acreditava, nunca imaginou que poderia envolver qualquer tipo de criminalidade, apenas mesmo uma ambição muito grande que por vezes deixava esse jovem, de certa forma, cego, de não importar o meio para conquistar. E até isso reforça, e a gente vendo agora a questão da motivação, da casa patrimonial, chama muito atenção, até pelo relato do amigo, que diz que a casa ficaria com a mãe, ficaria com o jovem, ficaria com o irmão dele. E mesmo assim, ele se envolveu nesse crime por uma disputa patrimonial, por um bem que já seria da mãe. Tá certo, daqui a pouco, reportagem especial do Lucas Abate. Agora vamos mudar de assunto, porque a TRF prendeu um traficante com quase meia tonelada de maconha na Freeway. Nossa, é maconha, hein, Glauco? E olha, eu não sei o que é pior nisso, viu? A droga transportada com um carro roubado ou um idoso que estava na direção, é isso, transportando toda essa maconha. Parece aquelas cenas de filme, né? Os idosos que estão lá, tipo, acima de qualquer suspeita, transportando um caminhão de droga. Pois é, 65 anos. E isso tem a boa e a má notícia, tá? A boa é que a polícia está prendendo muito. A má é que tem muita droga. E talvez esteja muita ainda droga circulando por aí.
A prisão foi com apoio do serviço de inteligência da Polícia Rodoviária que estava monitorando, tá? 420 quilos de maconha estavam nessa caminhonete com placas de São Paulo. E o motorista, um senhor de 65 anos, admitiu que transportava a droga de Santa Catarina para Porto Alegre e seria pago por isso. De acordo com a polícia, a carga de maconha poderia render 1 milhão de cigarros. A apreensão representa um prejuízo aproximado de R$500 milhão para o crime organizado. E como você falou, a caminhonete tinha placas clonadas de São Paulo e estava registrada como tendo sido furtada há 3 meses aqui em Canoas. Agora chama atenção, né, Glauco? Porque normalmente eles utilizam esses laranjas, ou seja, pessoas aí sem antecedentes, para transportar droga, pessoas que recebem grana, né, para fazer isso. Tem gente que, inclusive, vive disso e, inclusive, pessoas sem antecedentes para não levantar suspeita. Aí, no caso, até um idoso. Daqui a pouco, inclusive, reportagem especial sobre as estratégias dos traficantes hoje para transportar e fazer com que essa encomenda chegue até o seu destino final sem que ninguém perceba. São artifícios, né, Lu? Eles usam artifícios. Mas talvez aí um senhor... carro roubado, Glauco. Pois é, isso Bota aí no também... sistema, todo mundo vai saber que é roubado, né? Faltou, né? Faltou. Agora, o senhor de 65 anos de idade, a princípio a gente olha assim, poxa, né? Não representa o risco. Passar, né? Deixa esse tiozinho, esse senhorzinho, sabe lá o que ele vai contar para os netos agora, se é que tem netos, Lu. Puxa vida. E sabe que tem inclusive séries, né, na televisão que mostram isso. Ou seja, tem uma na Netflix que é de um senhor que acaba ganhando a vida fazendo esse tipo aí de crime, ou seja, só transportando drogas, tem já uma certa idade. Agora, claro, né, são estratégias da criminalidade do mundo inteiro, tentar fazer com que a droga chegue no seu destino final. Fachada, né? Tudo é fachada. E lembrando que ele confessou, ele admitiu. Às vezes tem aquela questão, né, Lu? Tô precisando de dinheiro. Só que dinheiro fácil, você sabe, não tem. A casa cai uma hora. A casa cai. E caiu, né? E caiu. Glauco, então vamos dar uma olhada para a reportagem especial que o Lucas Abate, ele produziu, porque olha só, os traficantes, como a gente viu agora, não tem limites. Quando o assunto é fazer a encomenda chegar lá no destino, olha, eles são criativos, viu? A polícia tem encontrado drogas nos lugares mais impensáveis. Vocês não imaginam. Tipo, os lugares totalmente inusitados. E o Lucas Abate mostra agora pra gente. De olho na tela. A criatividade a favor do crime. No meio da carga de milho, 3 toneladas de maconha. A maior apreensão do ano feita pela PRF provocou o prejuízo de R$3 milhões aos traficantes. Temos visto muita gente que não tem nenhum antecedente e que até chocam às vezes, de casais que estão transportando droga num berço de um bebê envolto em fralda junto com a criança. Outras apreensões acontecem durante o trabalho de rotina nas estradas, em lugares não menos inusitados. 1 quilo de maconha e 1 quilo de cocaína embaixo do banco deste carro na BR-386, em Itabaí. Poucos dias antes, mais drogas. 34 quilos de maconha também nos bancos e nos estepes de 2 veículos parados em São Leopoldo. As formas mais inusitadas de tentar burlar a fiscalização acontecem nos presídios. Já teve maconha dentro da erva de chimarrão. Os agentes da Penitenciária Estadual de Santa Maria precisaram peneirar a droga que estava junto com o mate. E a diversão estaria garantida para os apenados do presídio de Pelotas se as bolas com 95 gramas de maconha tivessem entrado na cadeia. Mas não é apenas nos presídios e nas estradas que os criminosos encontram formas inusitadas de esconder as drogas. Tem também a entrega pelos correios. E por isso, tem uma parceria entre a Polícia Civil e a empresa para coibir essa prática. Essa entrega foi interceptada nesta terça-feira. Uma embalagem aparentemente normal de sabonete carregava, na verdade, maconha. E isso aconteceu também graças aos cães farejadores. A gente, ou melhor, o Bud e a Harley, vão mostrar como funciona. Os policiais esconderam as drogas em 2 pontos e, com o comando, os cães passam a procurar.
encomendas, a gente fez um trabalho junto aos Correios, hoje com o nosso canil, e nessa manhã, inclusive, achamos droga, né, nas encomendas dos Correios, né, com auxílio dos cães. Quando a droga está em casa, criatividade não falta também. Numa operação contra traficantes em Sapucaia do Sul, um detalhe na casa dos criminosos chamou a atenção da polícia. No local, havia uma parafusadeira. O resultado, porções de cocaína apreendidas dentro das tomadas e interruptores de luz da residência. Em outra ação na mesma cidade e na mesma semana, porções de cocaína e dinheiro dos traficantes foram apreendidos em um cano de PVC. Quando a gente vai no alvo, alguma convicção nós temos. Na última quinta-feira, mais uma imagem impressionante. Desta vez, a Polícia Federal descobriu drogas escondidas sob o chão. O alvo era a casa usada por uma quadrilha que buscava drogas no Paraguai e revendia aqui no estado. O esquema rendia fortunas para os traficantes do Vale dos Sinos. E nesta segunda-feira, policiais prenderam um suspeito de ser o responsável por um esquema de teleentrega de drogas em Gravataí. O homem de 38 anos escondia 168 buchas de cocaína e mais de R$8 mil dentro de uma máquina de lavar. Bela reportagem. Agora, faça-me o favor, né? Eles podiam usar essa criatividade aí pro bem. São super inteligentes e aí usam pro crime. O mundo seria um mundo melhor se essa gente aí estivesse no lado de cá, né? Fazendo bem pra cá, né, Lucas e Glauco? Não tem limites aí pra malandragem. Agora, a malandragem, como dizia ali a frase, podia dar um tempo, né? Agora, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. E Lu, você viu que toda a criatividade, ela pode ir por água abaixo com o focinho. O Rally a importância dos cães hoje em dia, e o Lucas que acompanha muita operação, né? Quantas vezes a gente fez operação em que os cães estavam juntos? É a questão de drogas, para procurar pistas também, né, Lucas? Drogas, pistas, bomba também. Os cães que passam por um treinamento muito sério, por mais de 1, 2 anos, para conseguir detectar isso que muitas vezes os olhos, a percepção do policial não consegue chegar, porque os criminosos são muito criativos, conseguem esconder, mas os cães conseguem detectar. E ontem eu vi uma demonstração lá no DENARC, no Departamento de Investigação do Narcotráfico. Os policiais esconderam bem pequenos pedaços de droga, a gente tem até nas imagens, inclusive, e os cães conseguiram rapidamente localizar. Então, são aliados muito importantes dos policiais no combate a drogas, até porque a gente mostrou há pouco mesmo essa situação da Polícia Rodoviária Federal, do idoso que foi preso com drogas no carro, e é uma tática usada pelos criminosos também, pessoas que não têm envolvimento, muitas vezes família transportando até mesmo crianças, pessoas que não levantariam qualquer suspeita, mas estão transportando drogas. E numa revista rápida dos policiais, não tem como descobrir, e aí entram em ação os cães farejadores e conseguem encontrar drogas nos lugares mais impossíveis que poderia se imaginar. Inclusive, agora, Lu, eu tenho uma dúvida, Lucas, porque, bom, ano passado, inclusive, tinha uma tática que estava muito comum, eles estavam usando casais de namorados, aquela coisa, né? Tipo que nem idoso, né, Glauco? É, acima de qualquer suspeita. Exato. Aí ali, casal de namorados, não, a gente tá vindo lá na nossa terrinha, estamos indo para lá, né? E aí os policiais já, opa, tem alguma coisa errada aí. Agora, Lucas, esse opa, o que tá, né, esse sinal aí de alerta do tipo, tem coisa errada, a gente sabe que tem o setor de inteligência da polícia que recebe muita informação, né? Então, normalmente a polícia já sabe, olha, deve ter aí um carregamento passando aqui essa noite, fiquem de olho aí numa caminhonete, caminhão, porque a polícia sempre tem alguma informação, tem um setor de inteligência para isso, né, Lucas? Tem um setor de inteligência que recebe muitas informações, eles não divulgam como que conseguem, até para não atrapalhar as investigações, mas são carros que muitas vezes saem lá do Paraguai, já se tem uma movimentação, uma suspeita, atravessa o Paraná, Santa Catarina, e muitas vezes muitos carros são pegos na BR-386,
aqui, que é um trecho que é considerado uma rota do tráfico de drogas. E muitas vezes as abordagens são feitas em Lajeado, também Montenegro, que é um ponto em que já se tem esse monitoramento, uma investigação prévia da Polícia Rodoviária Federal, do setor de inteligência, e eles conseguem interceptar nesses locais essas pessoas. São Até rotas também, um detalhe que foi dito pelas autoridades, quando se tem casal, por exemplo, já perceberam, e olha a gravidade da situação, drogas escondidas em fralda de criança, em ursinho de pelúcia, mamadeira, dentro do berço, dentro da cadeirinha de transporte, mamadeira, situação envolvendo criança, que eles usam uma criança, o próprio filho, para tentar camuflar essas drogas. Olha aí a mamadeira. Claro, isso além do crime, do tráfico, pode gerar em determinado momento uma distração dos pais, a criança coloca a mão, pega na fralda a droga, pega a mamadeira por engano com droga, e isso pode causar um problema, inclusive, de saúde para essas crianças. Então, por isso, a importância desse trabalho de interceptar esses criminosos e tirar essas drogas de circulação. Ô, Lucas, a gente está com as imagens deles. A gente está com as imagens aqui dos cães lá do DENARC, é o Bud e a Harley, né? Antes tinha ali uma frase ali, não contavam com a astúcia da polícia, agora não contavam com a astúcia aí dessa dupla, né? De cães farejadores aí, especialistas em localizar os do DENARC, né? Localizar as drogas, e a gente sabe que o trabalho, o treinamento deles é muito profissional, eu já acompanhei, inclusive a gente queria entrar ao vivo com eles, mas é o horário de descanso, né? Faz parte do protocolo deles, que por volta do meio-dia eles têm que receber a ração e logo após a alimentação eles não podem fazer esse trabalho, eles têm que ter um tempo de repouso também, porque faz parte do treinamento. São vários protocolos e é até bom a gente sempre falar nesse assunto, porque tem muita gente que diz que os cães são viciados, que eles fazem isso. Não é nada disso, é um treinamento muito sério que esses cães fazem, que as pessoas, policiais especialistas fazem para os cães detectarem drogas, bombas e também qualquer outro tipo de situação irregular. Tá certo, um beijo, ó. Bud e Harley, parabéns pelo trabalho. E agora roda a vinheta porque é hora do esporte. Abel Braga chegou para a 7ª passagem dele aqui no comando do Inter e hoje já tem jogo, né, contra o América Mineiro, Glauco Pazza. Um jogo aí contra um velho conhecido, né? É verdade. Sempre em nome de Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E nessa hora, me dá uma vontade de comer um Biscoito Zezé. Mas vamos lá que vai passar. Daqui a pouco já Tá batendo passa. tá batendo a fome. Pois é, o Internacional entra em campo logo mais, né, pela Copa do Brasil, vai enfrentar o América de Minas Gerais, cujo técnico é o Lisca, velho conhecido do Inter, mas outro velho conhecido tá aí no Beira-Rio, ó. Abel Braga chegou ontem, treinou ontem e hoje já deve estar à beira do campo comandando a equipe. O Abel, que como você falou, passa pela 7ª vez. Isso mesmo, 7ª vez, a primeira foi em 1988. 7ª vez do Abel no Inter. E ele falou logo na chegada sobre este novo período à frente do Colorado. Vamos ver. Eu não esperava nem pegar um clube do Brasil agora, como não esperava também que por esse trabalho muito bom do Cudê, que ele também saísse do Inter. Foi de forma surpreendente que veio o convite e óbvio que fiquei extremamente contente, feliz. Tá aí o Abel, que fez algumas brincadeiras, né, em relação às diferenças do Abel de hoje, que afinal de contas ele tá grisalho, tá gordinho, não é o mesmo Abel de 2006 que conquistou o mundo, mas enfim, é o que o Inter achou de melhor para o momento e começa contra o América num jogo que é muito importante da Copa do Brasil, porque o Inter vai decidir fora de casa, né? É o Saci versus o Coelho. E aí eu fico pensando, Saci correndo o Coelho não vai ser fácil, né? Jeremias nos fale sobre esse confronto, sobre essa nova realidade do Internacional. Vamos chamar o Jeremias, que ele vai nos dar tudo o que ele sabe e não é pouco. Glauco, esse jogo no Beira-Rio, com certeza, é o mais aguardado da semana junto com o Flamengo e São Paulo, né? Por causa do Rogério Ceni lá e tal. Por que tá todo mundo esperando Inter e América Mineiro? Por causa do Abel. Mas eu vou te dizer mais, eu tô curioso para saber como é que o grupo do Inter vai reagir a essa mudança. Como é que os jogadores vão reagir a tudo que eles viram, a tudo que eles ouviram de domingo para cá.
O Eduardo Cudê chegou e entregou o cargo, se despediu, muita gente ficou de beiço torcido dentro do vestiário do Inter, né? Então quero ver a reação do grupo do Inter a esse cenário. E quero ver o que o Abel vai fazer. Se ele vai meter a mão no trabalho ou não. Se ele vai deixar o time jogando como estava jogando. Se ele mexer no time, aí é um trabalho novo. E um trabalho novo exige tempo, adaptação, um monte de coisa. E não é o cenário ideal mexer nesse time agora no mata-mata, né? Ah, e tem o Lisca, né? Confronto com o Lisca. Abel e Lisca se enfrentaram muito, sabe onde? No suplementar do Beira-Rio. Inter A contra Inter B e tal. Então tô curioso para ver o jogo hoje. Eu também tô, até porque o América vai muito bem na Série B, Lu. Aliás, a Série B que tem também o Cuiabá, tá? E aí a gente já vai passar pro outro lado, pro lado azul. Né, Glauco? Tava aqui pensando, você falou do Saci, do Coelho. Saci, não vou nem aqui, o Coelho. E aí a zebra pode estar aí, mas olha que a zebra pode ser mais rápido, hein? Zebra, deixa a zebra quietinha lá, tá? A zebra tá descansando, tá? Porque tem também Grêmio e Cuiabá, mais especificamente Cuiabá e Grêmio. Porque eu não o jogo quero essa zebra lá não, viu? No Mato Grosso. O Grêmio que chegou ontem ao Mato Grosso, onde enfrenta hoje o Cuiabá. O Cuiabá que é vice-líder da Série B, vem apresentando um bom futebol. Olha, se tivéssemos torcida, ia ser muito gaúcho na arquibancada, porque estamos numa região que tem muito gaúcho, Lu. E aí é o seguinte, o Grêmio disse que ia priorizar Copas, não diretamente, mas a gente sabe disso, né? Então, Copa do Brasil é uma das prioridades. Vamos ver o que o nosso mestre Jeremias Werneck acha desse jogo. Glauco, eu tô muito curioso com o Grêmio em dois aspectos. Primeiro, se o Jean-Pierre vai sair jogando. Quero ver como é que ele tá fisicamente. Ele tá voltando aos poucos, mas eu quero ver ele começando um jogo mata-mata, enfim, numa sequência. Eu tô muito curioso para ver isso. E para ver também quem é o lateral esquerdo que o Renato vai escolher, né? Sempre tem uma dúvida, se é o Cortez, se é o Diogo Barbosa, enfim, quero ver hoje. Mas a minha grande curiosidade, e na verdade aqui é um cenário que está se montando. O Renato e o Grêmio têm a oportunidade perfeita para fazer em 2020 o que fizeram em 2016 e 2017. Ou seja, no mata-mata, vencer o jogo de ida e encaminhar a classificação. Não é falta de respeito, não é menosprezar o Cuiabá, mas o Cuiabá tem vários desfalques na Copa do Brasil e está pensando na Série B. Então o Grêmio na Arena Pantanal hoje pode voltar a ser aquele Grêmio de 2016, 2017. É verdade. E olha, para terminar, bom, tem o seguinte, você sabe que a rede social é um terreno fértil, né? Não inclusive perdoa. Para rivalidade. Lu, eu sei que você acompanha ali, né? Quando tem assunto envolvendo colorados, gremistas, sempre tem uma rusga, uma brincadeira, uma flauta. Sempre tem. Agora, o que viralizou foi uma música que algumas pessoas fizeram em homenagem, entre aspas, ao Cudê, porque ele não venceu o Grenal algum e pediu o chapéu. Adiós, muchacho. E aí, por que ele foi embora? Porque, segundo alguns, lá não tem Grenal, então não tem problema. Mas olha só a música que eles fizeram e que viralizou aí. No nosso último encontro, tu saiu desiludido. Depois de tanto tentar, vai embora aborrecido. 6 vezes tentou ganhar, mas não foi bem sucedido. Agora pula na barca sem nunca ter me vencido. Tchau, 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 Cudê. Deixa o Musto e o Cuesta pros colorados. Você colorado tá em casa, olha aí a Lu dançando. Ao som do tchau, Cudê. Vai achar outro é verdade. Olha, corneta sadia, sempre é bem-vinda. Nesse caso aí não tem maldade, é brincadeira, né, Lu? É brincadeira. Olha, eu convivo muito bem ali com o meu marido, colorado, eu gremista, e a gente tá sempre em paz. Eu também convivo com a minha, tá? Só ela é do... não vou dizer qual é o time dela. Ih, não pode falar? Então tá. Vamos seguir então com as notícias do dia, Glauco? Vamos porque, lá. olha, tem muita coisa acontecendo. Agora, 12h21, dê uma olhada nessa imagem, olha, sensacional. Olha essa imagem surpreendente, um caminhão desgovernado na serra, e não foi só lá, teve aqui também. Vamos começar subindo a serra, falando com o Glauco sobre esta imagem. Olha lá o caminhão, ele vem e bate com tudo ali. Onde é que isso aconteceu?
Foi na Rota do Sol, Caxias do Sul, né, Glauco? Isso mesmo. A gente sabe que aquela rodovia é perigosa, né? Agora, esse acidente, como é que a gente vai explicar? Vamos ver o seguinte, ó. Ele está saindo da rodovia e bate com tudo, inclusive arranca o portão. O motorista, ele tentou frear, mas não conseguiu. Atingiu uma caminhonete que estava estacionada e outros implementos agrícolas que estavam na frente de uma loja. A boa notícia, Lu, ninguém foi atingido. O motorista do caminhão teve ferimentos e foi encaminhado para o hospital. As causas estão sendo investigadas. Agora, imagina um bichão desses, quantas toneladas, né? Meu Descendo Deus. cheio de fôlego e ninguém para parar esse bichão aí. Agora, pelo que dá pra ver aqui na imagem, né, Glauco? Olha só, quando ele para aqui, ele parece não estar carregado, parece só ter algumas placas aqui, ó, na caçamba. Ele não tinha o peso na Menos carga, mal, né? na carga, mas o caminhão por si só já é capaz de fazer um estrago. Sim, imagina se tinha alguém dentro desses carros, ou saindo, né, ou chegando, enfim. Olha, foi muita sorte. Que imagem, olha lá, ele vem com tudo, a velocidade altíssima e destrói aqui. Acho que tinha o quê? Uns 3 carros aqui, mais ou menos? Não, a gente vê um carro, uns tem containers. implementos agrícolas também ali, né? Tem Sim, várias peças. isso mesmo, tem vários implementos aqui. É. Que prejuízo, hein? Que prejuízo para esse estabelecimento. Sabe o que quando eu vi essa imagem, eu fiquei pensando, será que ele escolheu esse trajeto para, de repente, não seguir reto e justamente tentar parar ali? Porque a tragédia podia ser muito maior, Com certeza. A gente vê aqui que ele vem por essa via aqui da lateral, né? E acaba, então, colocando a direção ali para a direita para provavelmente tentar frear, né? E olha o movimento da rodovia lá atrás, Lu. Sim, Quer imagina. ver? Olha lá, ó. E olha lá, vem um caminhão, ó, exatamente no sentido Meu contrário Deus. aqui, quando ele tá vindo. Quando repetir aqui a imagem, olha lá. Tá vindo o caminhão aqui e olha aqui, ó. Olha só o caminhão que estava vindo aqui no outro lado. Imagina a tragédia que podia dar, Glauco. Eles podiam se bater ali de frente, dar ali uma tragédia mesmo ali na Rota do Sol. Mais uma na Rota do Sol, porque na verdade é uma estrada que tem que ter muito cuidado para dirigir. Pois é, e a gente sabe que muitas vezes acontece isso com os caminhoneiros de perder freio, né, ainda mais em descidas. E situação semelhante, né, Glauco, aconteceu também aqui em Porto Alegre. Olha, são 2 imagens impressionantes. No mesmo dia, um caminhão desceu uma rua aqui do centro. Hoje pela manhã, olha ali, 8 horas da manhã. Um horário até de bastante movimento. E olha só o que aconteceu. Ele desceu de ré. Gente, eu olhei essa imagem e me deu um negócio. Olha ali, ele entrou na fachada ali de um hotel. Havia uma pedestre ali que tinha acabado de passar. Pois que é. susto. Eu fico imaginando o que esta senhora ficou pensando depois desse acidente, né? Ela subia pela rua Coronel Vicente, né? Fica no centro aqui de Porto Alegre e logo em seguida aconteceu este acidente aí. 30 segundos depois, tá? E ele atingiu uma fachada de hotel. O acidente foi às 8 da manhã. O motorista fazia entregas para farmácias e o veículo estava parado próximo da Alberto Bins. Aí, neste caso, também a boa notícia é que ninguém ficou ferido. É só o susto mesmo. Mas por pouco, né? Por pouco. Olha só a imagem aqui. A gente deu uma acelerada na imagem para conseguir mostrar para vocês bem o acidente, né? Isso. Mas olha só, vamos recuperar a imagem desde o início. Olha ali, a senhora está subindo aqui. Tá vendo aqui essa senhora? Ó, ela tá bem aqui na calçada. Ela acabou de passar aqui. Aqui que tá, ó, o hotel, a fachada do hotel, onde o caminhão acaba batendo. O caminhão estava subindo. Só que aí provavelmente perdeu os freios. 30 segundos depois, a gente vê bem aqui, olha lá. Com tudo, ele entra, ele destrói a fachada ali desse hotel. E corrigindo o Glauco, antes eu falei que os 2 acidentes tinham sido hoje. Na verdade, as 2 imagens saíram hoje. Isso. Porque este aconteceu hoje, 11/11, tá aqui, ó, 8 horas e 4 minutos. E o da Serra foi na segunda, mas as imagens, né, foram divulgadas hoje. Olha o estrago, meu Deus do céu! O motorista desse caminhão, Lu, disse que realmente problema de freio no caminhão, tá? E isso teria causado o acidente. Agentes da EPTC estiveram em seguida lá, o caminhão já foi retirado, o trânsito está normalizado, agora o estrago e o susto, esses ainda vão ficar na memória aí por um bom tempo. Né? E é uma área de muito movimento, né, Glauco? Sem dúvida. Até eu fiquei surpresa porque no momento ali da câmera, a gente vê até que não tem muita gente passando, porque olha ali, olha só nesse horário como já tinha gente passando ali. É alto movimento aqui nessa região aqui do centro de Porto Alegre. Então imagina um acidente desses, se fosse 30 minutos depois, provavelmente já ia estar cheio de gente ali. Talvez a gente pudesse estar aqui noticiando uma tragédia. Por sorte, não, né? Eu acho que o Anjo da Guarda está fazendo bons plantões. Eu lembro daquele acidente que teve aqui em Porto Alegre também, no bairro
Montserrat, ali pertinho de casa. Sim. Eu e a Lu somos vizinhos, lembra, Lu? Sim, que aquele caminhão ali no desceu de T9. ré também, né? Ah, e teve também no T9 também. E teve no T9. Também ali perto. Mas aquele foi com vítima fatal, Sim, né? sim. Mas no somar desses acidentes aí, a gente tem mais susto do que vítimas. Isso é notícia boa, né? Pois é, mas que sorte, pelo menos, que só foram danos materiais, apesar de que a gente sabe, né, que em meio de pandemia a crise está grande. Esses estabelecimentos como a hotelaria estão aí acumulando prejuízos enormes, mas que bom que só foi aí um prejuízo material. Poderia ter sido algo muito pior, ainda mais ali no centro de Porto Alegre. Agora, 12h26. Vamos dar uma respirada, porque agora tem um recadinho do André Har. Oi, gente, olha só, preste atenção. A falta de cálcio no organismo é a principal causa para o aparecimento da osteoporose. É uma doença grave que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas e de dores nas juntas. Por isso, você precisa de um cálcio mais potente, mais forte. Você precisa de Inove Cálcio DKM. Inove Cálcio DKM são comprimidos, esses aqui, mastigáveis, que possuem uma fórmula inovadora e têm uma ação imediata. Por isso, agem em até 5 vezes mais rápido no organismo, sendo um forte aliado no combate à osteoporose. Inove Cálcio DKM é o cálcio mais completo do mercado, pois além do cálcio possui vitamina D, K2 e magnésio, que ajudam a potencializar a absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido mastigável por dia e pronto. Esqueça esses cálcios comuns aí, que são enormes e difíceis de engolir. Chegou o Inove Cálcio DKM, que é a inovação na reposição do cálcio, mais prático, dissolve na boca e não precisa de água. Inove Cálcio DKM tem sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para diabéticos. Inove Cálcio DKM, a inovação do cálcio. E agora, 12h28, para tudo que você está fazendo aí, só um pouquinho. E presta atenção nessa notícia, porque envolve aí um símbolo aqui de Porto Alegre. Pois é, a cultura. A cultura virou caso de polícia. A Associação de Amigos do Teatro São Pedro é alvo de investigação criminosa. E a Camila Faraco está lá no centro de Porto Alegre, bem em frente, né, ao Teatro São Pedro, e tem mais informações sobre esta operação da Polícia Civil que foi desencadeada nesta quarta-feira. Boa tarde, Camila. Oi, Lu, boa tarde para ti, para todo mundo que está nos assistindo. E a gente fala tanto, né, em falta de recursos para a cultura. Pois bem, hoje pela manhã, então, a Polícia Civil deflagrou a Operação Bastidores para apurar os crimes de peculato e associação criminosa da Associação de Amigos do Teatro São Pedro. Foram apreendidos documentos, celulares, computadores e até 4 armas. 3 delas aqui dentro do teatro e uma na residência de um dos investigados, que foi preso em flagrante por porte irregular de arma, pagou fiança e foi liberado. Bom, a investigação da polícia começou lá em setembro do ano passado, depois de uma auditoria da Contadoria Geral do Estado, que apontou irregularidades nessa concessão de uso entre a Fundação Teatro São Pedro, que é a contratante, e a Associação de Amigos do Teatro São Pedro, que é a contratada. Teria que ter havido uma licitação, não um contrato direto. E a gente está falando de bastante dinheiro. Em um ano, o montante de pagamento foi de R$1 milhão. Então, são investigados os crimes como confusão patrimonial, superfaturamento de despesas, prestação de contas insuficientes e fragilidade na fiscalização de contratos com desvios de recursos públicos e danos ao erário estadual, já que a gente está falando de contas estaduais. O teatro depende, de recursos do governo do estado para se manter. Por quase 20 anos, a associação tinha permissão para gerir, explorar aqui as dependências do teatro. Esse contrato foi interrompido em maio deste ano. Agora a polícia vai interrogar os suspeitos e fazer a análise, de todo esse material apreendido. A gente entrou em contato com a presidência da fundação, a atual presidência, que disse que só vai se manifestar sobre esse caso agora à tarde. Mas é uma questão triste, Lu? Porque a gente gosta de falar de cultura, gosta de falar de arte e a gente está botando aí em suspeição, A gente põe em suspeita uma tradição tão grande como o Teatro São Pedro. Mas, gente, imagina se a Eva Sofer estivesse, viva. Agora, 12h31, nós estamos falando aí de uma operação que está investigando a Associação de Amigos Teatro São Pedro, que poderia ter desviado aí muito dinheiro. E a gente até estava comentando aqui na redação, Glauco? Imagina a Eva Sofer como ela não deveria estar
ela faleceu em 2018, né? Ela sempre que batalhou muito, principalmente pelo multipalco. A gente aqui nas imagens está vendo o Teatro São Pedro, o multipalco ele está sendo construído ali no terreno ao lado. Sim. E a gente sabe, né, Glauco, são 20 anos quase dessa campanha para arrecadação, foram milhões de reais que foram investidos. E a gente passa por ali e continua aqueles tapumes. Eu acho que tem algumas salas, eu sei que tem ali a garagem, né, o estacionamento grande que foi ali erguido. Agora, todo aquele projeto, o grande sonho da dona Eva Sofer, pelo jeito, foi pelo ralo ou foi para o bolso? Você falou a palavra ralo, eu fiquei imaginando isso aí. E é mais grave ainda porque envolve uma questão afetiva. É uma coisa que todos nós temos um carinho enorme. O Teatro São Pedro faz parte do início da nossa história, da nossa cultura. E aí acontece isso. E você sabe, a gente já falou aqui, né? Quando se trata de cultura, esse assunto está no fim da fila para receber verbas, para receber dinheiro, para investimentos. E quando há uma iniciativa, né, Camila, que a gente saúda como sendo o futuro da cultura no Rio Grande do Sul, vem uma notícia como essa. E por que armas dentro do Teatro São Pedro, hein? Porque será que era encenação de alguma peça? Pois é, já tem alguma resposta, será, hein, Camila, sobre essas 4 armas aí que foram apreendidas? Porque para mim não combina Teatro São Pedro e arma. Talvez venha aí alguma justificativa, será, de que seriam utilizadas pela segurança, não sei? Pois é, a Polícia Civil não nos informou por que havia, então, 3 armas dentro do Teatro São Pedro. Agora, se não são cênicas, a gente realmente fica perguntando, né, por quê, qual é o motivo dessas armas. Sobre, né, o multipalco, a gente tem que lembrar que são obras aí que são quase 20 anos e depende muito de recursos milionários, ainda falta dezenas de milhões, segundo a atual fundação, né, para concluir a obra. Mas é difícil, porque daí quando tem uma investigação, né, que põe em xeque o trabalho da Associação dos Amigos, a gente fica preocupado justamente até para tentar concluir esse tipo de iniciativa que é importante para Porto Alegre, para o governo, para o Rio Grande do Sul, né? Afinal, a gente está falando do teatro mais antigo da capital gaúcha, desde 1835, né? E é, como vocês disseram, realmente um símbolo da cultura gaúcha e porto-alegrense. Pois é, que pena que colocaram tanto dinheiro, ó, no bolso. Agora, atenção exclusiva, 12h34, nós temos uma entrevista exclusiva. Uma entrevista exclusiva com o irmão do bombeiro morto em Sapiranga. E ele conversou com exclusividade com o repórter Lucas Abate. É a reviravolta, no caso, que chocou muita gente. Chocou o Rio Grande do Sul, chocou o Vale dos Sinos. Mas não surpreendeu, não, os familiares do Glayton Contreira, que já desconfiavam do envolvimento da companheira dele nesse crime. De olho na tela. No velório do tenente Glayton Contreira, a comoção da esposa. 2 semanas depois, Ledamares Contreira seria presa por participar do crime junto com um filho de 25 anos que já havia confessado o assassinato. Uma reviravolta que não surpreendeu o irmão de Glayton. Mas após o sepultamento dele, juntando as peças, assim, conversando, analisando, e eu conheci o meu irmão como eu conheci, eu cheguei aqui e tinha mais gente envolvida. A desconfiança do irmão e também da polícia foi reforçada pela própria família de Ledamares. A mãe, por exemplo, narrou que a Ledamares já tinha dito que se o tenente Contreira fosse se separar dela, ela mataria ele. Segundo familiares, o casal era reservado e Ledamares dependia da ajuda de Contreira. Nas idas até a terra natal, em Rio Grande, Glayton ia acompanhado apenas do filho mais novo, agora com 9 anos. Há alguns meses, o tenente comentou pela primeira vez um problema familiar. Esse relatou para mim aqui em casa, há uns 6 meses, 7 meses atrás, não me recordo bem, que o enteado era um moço bom, porém ele era muito ambicioso. O mal dele é ser ambicioso. O que o tenente não imaginava era que a ganância do enteado o levaria à morte no dia 25 de outubro. Segundo a investigação, Glayton foi dopado ainda dentro de casa pela esposa e pelo enteado. Desacordado, foi transportado por cerca de 3 quilômetros no próprio carro até um local isolado de Sapiranga, onde foi morto com golpes de canivete no pescoço. No dia seguinte, enquanto o corpo era localizado, o enteado, Iago Machado,
confessava o crime na delegacia de polícia. O motivo apontado pelo jovem era essa casa onde Contreira vivia com a esposa e o filho mais novo. Estava muito feliz que tinha conseguido um divórcio amigável. A casa essa eles estavam morando há uns 4 meses nela, 5 meses estavam morando nela ali. E ele tinha comprado para deixar a ex-esposa dele e um filho ficarem bem ali. Tinham acertado ali a pensão. Iago achava que a mãe seria prejudicada. Uma outra motivação já foi descartada pela polícia. Nada leva a crer que o tenente Contreira tinha um comportamento violento dentro de casa. E no meio de tudo isso, fica agora uma criança de 9 anos que perdeu o pai assassinado, a mãe e o irmão. Pois é, puxa vida. Lucas, ali o irmão, né, do tenente Contreira fala que seria uma separação amigável. Daí a gente fica se questionando aqui, será que tanto a viúva, né, a Leda Mares, como o Iago, eles dissimulavam? Ficaram planejando ali embaixo dos panos para não desconfiar? Porque será que ele não iria pelo menos citar, olha, a Leda Mares está meio assim, ela tá querendo isso e aquilo. Porque é estranho, né? Claro, eles eram muito reservados pelo que você apurou, né? O que disse o amigo, na verdade, é que há 3 anos ele já planejava esse divórcio, adiou por muito tempo pela questão de saúde da Leda Mares, ela sofreu de um AVC um tempo atrás, tinha alguma dificuldade de locomoção, então ele permanecia junto com ela para ajudar. E agora que ela estava tendo uma melhora no quadro de saúde, ele então tomou essa decisão de fato de se divorciar e estava aí já há alguns meses e comemorando inclusive o fato de ter sido um divórcio amigável. Esse amigo, que foi colega dele por mais de 20 anos, disse também que a questão financeira não era algo que estava pesando, que ele construiu a casa onde eles moravam há 4 meses pensando na esposa após o divórcio e também no filho mais novo, que atualmente tem 9 anos, e havia até combinado com ela que ficaria com o carro. Ela não pediu metade do carro que ele usava para ir trabalhar, e ele estava bem feliz com essa situação, que havia conseguido ficar com o carro, deixar a casa com a esposa e já estava vendo também um apartamento em outra cidade para se mudar. Ele não imaginava de nada, pelo menos pelo que ele relatava aos amigos, pessoas mais próximas, estava inclusive muito satisfeito com esse divórcio que estava acontecendo sem qualquer tipo de problema, totalmente amigável. Bom, agora são 12h38. Você que está ligando a TV agora, nós estamos falando sobre a reviravolta do caso da morte, do assassinato do tenente Contreira, do Corpo de Bombeiros, em Sapiranga, que aconteceu no dia 25 de outubro. Nós mostramos ontem aqui que a esposa dele, a viúva, foi presa agora, suspeita de também participar tanto do planejamento como da execução. Lembrando que na outra segunda-feira, um dia após o suposto desaparecimento do tenente, o enteado dele, né, o Iago Machado, de 25 anos, foi preso, confessou o crime. Inicialmente ele disse que não tinha participação, mas entrou em contradição lá na polícia e acabou então confessando o crime. Ele teria sido dopado, né? O Iago, ele disse à polícia que usou o éter, que ele ficou durante mais de 2 semanas aí desviando lá do seu estágio esse produto para poder dopar o padrasto. Aí ele deu uma carona, segundo ele, para ele, né? E dopou ele e depois ainda matou com um estilete, cortando o pescoço. São detalhes sórdidos que a gente não precisa nem entrar aqui. Mas olha, é muito detalhe sórdido, inclusive, né? É muito sangue frio. Você tá ali morando, 2 semanas já ali, tá morando com a pessoa e já pensando, né, Glauco, que vai matá-la. Principalmente com este novo ingrediente, de que ele deixaria a casa. Porque eu fico imaginando a cena aqui, Lu e Lucas. Processo de separação, a gente sabe que tem, né, seus problemas, é conturbado. Ele poderia ter chegado para ela, olha, eu quero me separar, a gente divide as coisas, e aí pode surgir na cabeça, como eu vou sustentar a família, como eu vou pagar as contas. Mas nesse caso, não era isso. Pois é. Quer dizer, é mais inexplicável ainda. E a outra coisa que é difícil de entrar na minha cabeça é o seguinte, ó. Mãe e filho conversando e combinando, olha... Você pega ele, você bota o remédio, seja lá o que for, no nariz, você dopa ele.
Não entra na minha cabeça o planejamento de um crime tendo uma criança de 9 anos que é filho dessa relação, Lu. E que ficou ali agora, né? Perdeu o pai, perdeu o irmão, porque agora o irmão foi preso, perdeu a mãe, que também foi presa. E, Lucas, você que conversou com o irmão do Glayton, o Glaydomar, que deu essa entrevista exclusiva aqui para o SBT, ele disse, inclusive, que achava, né, o enteado, o Iago, o enteado do tenente, do Contreira, achava ele muito ambicioso. Então, talvez ele tivesse alguns planos para, daqui a pouco, não sei, ficar com alguma outra herança além da casa. Eu não sei o que tem. Eu não sei se a polícia não vai... Tem a questão... Opa, Lucas, desculpa, só para finalizar. Tem a questão também da... Eu não sei se a polícia não vai chegar ao ponto de dizer o seguinte, ó, que o filho talvez tenha induzido a mãe a atos. Pois é. Pode ser, né, Lucas? Pois é. Tem uma questão também da pensão do tenente, né, que se fosse comprovada a morte dele, que a mulher, a esposa, não teria qualquer envolvimento, ela permaneceria recebendo uma pensão, até porque ele é bombeiro militar, funcionário público do Rio Grande do Sul, então ela poderia ainda receber um valor. Talvez tivesse essa questão ainda em discussão além da casa, mas pelo que relatam, o único bem que se tinha desse casal que eles tinham em comum era a casa e o carro, e tudo isso já estava combinado. Aliás, sobre esse assunto, a gente separou também, Lu e Glauco, mais um trecho do amigo, bem próximo, conviveu mais de 20 anos com o tenente, que fala um pouco mais sobre essa relação. Estava muito feliz que tinha conseguido um divórcio amigável. A casa essa, eles estavam morando há uns 4 meses nela, 5 meses estavam morando nela ali. E ele tinha comprado para deixar a ex-esposa dele e um filho ficarem bem ali. Tinham acertado ali a pensão. Agora é incrível como a gente tem noticiado histórias, né, de crimes familiares, ou seja, aquela coisa de dormindo com o inimigo, né, vivendo sob o mesmo teto com o inimigo. Foi esse caso em Sapiranga, a gente relatou esses tempos o caso lá de Jaguarão, o caso de Segredo, né, na cidade de Segredo. E todos têm esse componente envolvendo dinheiro, minha gente, dinheiro. É impressionante, né, Lucas? E a premeditação. Todos esses casos foram planejados, premeditados. Pessoas que, no caso de Jaguarão, o filho por 2 anos permaneceu vivendo boa parte com os pais e planejando como iria matá-los. Caso de Segredo também, se tinha um seguro de vida em discussão, a própria filha envolveu a mãe, envolveu o namorado e acabou matando o próprio pai. E esse caso também, que pelo que se tem de notícia, pelo menos 2 semanas em que já estava sendo premeditado, planejado e até mesmo executado, porque 2 semanas antes o Iago já estava desviando os medicamentos, os anestésicos do hospital onde ele trabalhava. Então, esse elemento da pessoa conviver diariamente e mesmo assim planejar a morte é o que chama bastante atenção nesses casos de crime dentro de casa, crime em família. Que coisa, né, Glauco? As pessoas resolvendo as coisas assim, tira a vida dele, mata. Pelo amor de Deus. Não, e não é só isso. Quando envolve menores de idade, crianças, que vão acabar tendo a vida completamente prejudicada. Aí, eles pensavam que ninguém ia descobrir esse crime? Que barra. Poxa, dá o remédio, o medicamento que seja, levar, assassinar e deixar num matagal que era na cidade ainda. A polícia não vai descobrir nunca isso. Imagina, né, Lu? Que barbaridade. Não, se acham ainda muito espertos, né? Muito espertos. A polícia, né, Lucas, ainda não identificou se realmente foi usado o éter. O Iago disse em depoimento que ele havia desviado do estágio dele um anestésico, seria o éter. Não sei, o éter é aquele que a gente às vezes vê em filme, né? O pessoal molha o lencinho e aí tapa aqui assim, né? Aí você fica pensando, um homem daquele tamanho, porque o Contreira, o Glayton, ele era um homem grande, né? Ele era um homem forte. Por isso que a polícia, inclusive, desconfiou de que havia alguma coisa ali. Só que eu também fico pensando, ela sofreu um AVC. Olha ali ela atravessando, ó. Ela tem que ser auxiliada, porque ela tem dificuldades de locomoção. Então eu fico pensando, eles devem ter ficado ali planejando um bom tempo para ver como é que eles iriam, né, dopar o pai, enfim, o esposo. Que coisa absurda, né? E a mensagem na internet do irmão mais velho, né?
Do irmão mais novo, mais perdão. novo. Meu irmão matou o meu pai, que coisa. Pois é. Né, Lucas, em relação à questão de dopar, ele realmente, por isso que a polícia começou a desconfiar de que ele não teria feito isso sozinho, né? Isso, essa questão do éter foi algo que foi dito pelo próprio Iago e ele disse que quando entrou no carro colocou o paninho com o éter e rapidamente ele ficou desacordado, inconsciente. Só que a polícia sabe que demora um tempo até a pessoa perder a consciência e passou a desconfiar disso porque viu que não teve nenhum tipo de reação. A polícia acredita que ele foi dopado dentro de casa, não se sabe ainda se foi com éter, de repente com algo na bebida, na alimentação, mas se sabe que foi algo que o tenente não percebeu, provavelmente estava dormindo, inclusive, no momento que foi dopado. Mas o medicamento usado ainda vai passar por perícia, ainda não se tem uma confirmação. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, poderia até ser um Boa Noite Cinderela. Obrigada, Lucas. Agora vamos dar uma pausa e falar sobre autonomia médica. Enquanto atravessamos uma pandemia, o médico que está na linha de frente, salvando vidas, tem a sua autonomia ameaçada por interesses políticos. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers, defende com veemência a autonomia do médico para optar pelo melhor tratamento aos seus pacientes com o devido consentimento informado, conforme orienta o Código de Ética Médica. Ao Estado cabe cumprir a Constituição Federal e promover todas as condições para o tratamento de saúde dos indivíduos, com ambientes, equipamentos de proteção e medicamentos adequados para a redução do risco de doença e de outros agravamentos. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Agora, meio-dia e 48 minutos. Olha só, tem informação aí em relação à pandemia, porque a Anvisa voltou atrás. Ela está autorizando o retorno dos testes da vacina chinesa, a Coronavac, que ontem a gente noticiou aqui, que havia sido suspenso, né, todo esse estudo, essa fase de testes, agora voltou atrás, né, Glauco? Que bom se for o fim da polêmica, né, Lu? Mas que confusão, né? Pois que confusão, que polêmica. A gente precisando de urgência, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou há pouco que, após avaliar os novos dados apresentados pelo patrocinador do estudo, o Instituto Butantan, a Anvisa entende que tem subsídios suficientes para permitir a retomada da vacinação. Os testes da vacina Coronavac, a vacina chinesa, estavam suspensos após a morte de uma das pessoas, um voluntário que estava participando desse estudo aí. Só que o seguinte, foi comprovado que este voluntário acabou se suicidando, ou seja, não tinha relação alguma com a vacina, com o experimento. Ontem, o Supremo Tribunal Federal havia determinado 48 horas para a Anvisa explicar por que suspendeu o experimento. E aí veio essa questão aí, né? Já que o suicídio não teria ligação nenhuma, virou uma grande discussão política nas redes sociais, em todos os locais, na imprensa, de uma forma geral. E a boa notícia, Lu, nem só de polêmica a gente vive, tá? Graças a Deus. É em relação à vacina russa, Sputnik. Segundo informações, teria 92% de eficácia. A análise dos dados iniciais ocorre na terceira fase de ensaios, que é o teste em humanos. O anúncio ocorre exatamente um dia depois dos norte-americanos terem dito que a vacina deles também funciona em 90% dos casos. Lembra da corrida espacial, Lu? Agora é a corrida pela vacina. Pois é. A gente podia noticiar todo dia, né? Mais uma empresa noticia mais de 90% aí de eficácia, porque ontem foi a Pfizer, hoje a Sputnik, agora falta o quê? A Coronavac, né? Tem a vacina da Janssen, da Johnson & Johnson. Exato. Quer dizer, é aquela história que eu falei ontem. Quem chegar em primeiro lugar, parabéns. Quem chegar em segundo também vai ter utilidade. E tomara que todas cheguem lá, que a gente tenha várias opções, porque são muitas doses, né? Muitas. A Pfizer, por exemplo, ela estava tentando aí mais de 100 milhões de doses, se eu não me engano. É muita dose desse imunizante, né? E olha só, a Coronavac, que a gente estava falando que vai retornar aí os testes aqui em Porto Alegre, ela está sendo testada no Hospital São Lucas, da PUC, e também na Universidade Federal de Pelotas. Agora, claro, a Sputnik da Rússia
Ela está sendo testada lá em Moscou. Tinha aqui o número, 40 mil pessoas, viu, que estão sendo testados. Houve também uma polêmica, né, Glauco, em relação à vacina russa, porque a OMS não havia autorizado, eles estão fazendo do jeito deles, mas a gente quer que tenha a comprovação científica. Os protocolos. Exato, né? Os protocolos que a OMS exige, alguns não estariam em conformidade. O que chama atenção na vacina russa também é a promessa de 2 anos de imunidade, o que as outras, né, representariam a Pfizer 1 ano. falou 1 ano, né? Exatamente, falou em 1 ano. Pois é. Agora, a Rússia disse que o diretor lá do instituto, que comanda essa parte das vacinas, disse que deve divulgar aí os dados preliminares da fase 3, né, que é essa fase onde são aplicados os testes, as vacinas, as doses nos voluntários, e que deve divulgar esses dados em breve, porque a Rússia noticiou isso ontem, logo após a Pfizer dizer, olha, a nossa vacina aí tem mais de 90% de eficácia, e aí a Rússia disse, não, peraí, a nossa também. Ninguém quer perder. A gente também quer que todos ganhem, né? Todos ganham. Mas, enfim, disse, 92% aqui de eficácia, viu? A nossa também tá aí, tá no páreo. E o Só governo... que não apresentou os dados, né, Glauco? Não apresentou os dados. E o governo do Paraná já tinha saído na frente, né, em relação à compra de lotes da vacina russa. Mas todas elas, porque o país é o Brasil é um país muito grande, devem ser contempladas a partir do momento que forem aprovadas, porque o governo federal já está estudando a forma de distribuir, inclusive, a vacina em território nacional, que tem aquela questão que a gente falou antes, né? Ontem, principalmente, que é a conservação da vacina em baixíssimas temperaturas. Sim, 80, 90 graus negativos, né? E, Glauco, eu acho que fica, então, essa lição de que quando houver uma suspensão aí dos testes, calma, eles só vão revisar e logo mais volta tudo ao normal. Vamos dar uma pausa e falar de eleições? Pois é, porque olha, domingo a gente vai ter que ir comparecer à urna eletrônica. Roda a vinheta. Pois é, manhã movimentada na política aqui em Porto Alegre, porque tem candidato que renunciou nessa reta final. Camila Faraco, você tem informações. José Fortunati agora está fora, então, da disputa, é isso? Pois é, Lu, ele anunciou, né, em live pelas redes sociais agora pela manhã, José Fortunati, então candidato pelo PTB e ex-prefeito de Porto Alegre, que estava saindo da candidatura, né, para concorrer ao pleito deste ano. A gente separou um trechinho para saber por que ele resolveu por essa desistência. Para não criarmos esse processo de insegurança jurídica, para não irmos para um processo eleitoral, onde estaremos lutando nos meios jurídicos, eu tenho convicção plena de que irmos ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, nós levaríamos certamente uma liminar para podermos concorrer, mas isso permaneceria na insegurança jurídica para todos vocês, especialmente porque nos apoiam. E nós não queremos criar isso, queremos chegar no próximo dia 15 com estabilidade jurídica, podendo fazer com que cada um de vocês possa ir às urnas para escolher o seu candidato ou, enfim, tomarem a decisão que considerarem mais adequada. Por isso é uma decisão muito clara, me dói muito dizer isso, me dói no fundo do meu coração, mas nós não vamos prosseguir nesta caminhada. Fortunati fez duras críticas ao TRE gaúcho, ao Tribunal Regional Eleitoral, já que um recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, dificilmente seria julgado até domingo, que é o primeiro turno das eleições municipais. Vale lembrar que o TRE indeferiu a candidatura do vice de Fortunati, André Cecchini, do Patriota, já que ele teria se registrado ao partido depois do prazo legal para esse tipo de registro, que seria até o dia 4 de abril deste ano, e o registro oficial de Cecchini era no dia 1º de julho. Bom, Fortunati aparecia em terceiro nas pesquisas, né? Em empate técnico com o ex-parceiro e candidato, ex-vice-prefeito, né? E candidato pelo MDB, Sebastião Melo, e também com o atual prefeito, Nelson Marquesan, do PSDB. Em primeiro lugar nas pesquisas está Manuela Dávila, do PCdoB. Agora, Lu, é esperar ver se Fortunati vai anunciar nos próximos dias se vai apoiar alguma das candidaturas agora para o primeiro turno ainda das eleições municipais. Lembrando, né, Camila, que o PCO também teve a candidatura impugnada há alguns dias.
dias. Agora, seguindo essa questão aí do candidato José Fortunati do PTB, claro, a gente sabe que há prazos, né? Ou seja, há uma regra, né? De acordo com a Justiça Eleitoral, são até 6 meses antes das eleições que você precisa fazer a filiação. E aí eles haviam apresentado documentos dizendo, então, que o André Cecchini havia saído do Democratas e ido pro Patriotas. Olha, pro Patriotas aqui foi difícil falar. E que teria feito isso antes aqui de abril. Só que um candidato a vereador apresentou um recurso, uma denúncia de que isso aconteceu muito depois. Aconteceu em julho. E aí, por outro lado, né, Camila, o candidato José Fortunati disse, poxa, a Justiça Eleitoral teve aí desde julho para avaliar esse caso. Se isso acontece antes de 20 dias da eleição, eles podem ter um substituto, só que aí agora faltam o quê? 5 dias aí para a eleição, não tem mais, né? E a questão é a seguinte, esse pedido, né, de indeferimento ao TRE foi protocolado por um candidato a vereador do MDB, que é, né, da coligação do Sebastião Melo, ou seja, se Fortunati for realmente anunciar um apoio, é possível, né, não se sabe, ao seu ex-parceiro, o vice-prefeito Sebastião Melo, ainda tem esse certo desconforto, digamos assim, já que o pedido partiu dentro da própria coligação. Vale lembrá-lo que Fortunati desistiu do pleito em 2002, quando era candidato ao governo do estado, naquele período em que Germano Rigoto venceu as eleições. Então a gente fica aí na expectativa para os próximos passos para saber justamente se vai haver um movimento, um anúncio de apoio do até então candidato pelo PTB, José Fortunati. Ô Camila, e os votos, na verdade, a figura dele provavelmente vai estar nas urnas ou será que dá tempo de retirar? A figura dele vai estar nas urnas porque afinal já é domingo, hoje é quarta-feira, né? Então os votos que forem para a candidatura de Fortunati vão ser anulados, né, pelo TSE e pelo TRE. Tá certo, obrigada pelas informações, a Camila que vem acompanhando todo o processo eleitoral, inclusive viu todas as urnas eletrônicas, que tem ali um lacre, né? Ou seja, toda a segurança para esse processo eleitoral que acontece no próximo domingo. E olha só, já tô aqui com a minha caneta, hein? Já separou a caneta em casa? Já tô com a minha aqui, eu quero saber se o meu amigo Glauco Paza já separou, porque olha, esse ano, Glauco, tá com a canetinha na mão. Sempre. É o ideal, viu? Esse ano, leve uma canetinha lá para a hora de votar, porque por causa da pandemia, a rotina de votar vai mudar um pouquinho, então presta atenção nessas dicas. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29 de novembro. O horário de votação será das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, mas o período entre 7 e 10 horas será priorizado para pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos seus candidatos. Use máscara todo o tempo e leve caneta. Nas sessões, use álcool gel e evite o contato físico. Importante, se você estiver com sintomas ou teve Covid nos 14 dias antes das eleições, fique em casa. Isso aí, é importante levar a caneta, né, para fazer a assinatura. E a colinha. E a colinha também, né? A minha né? tá aqui, não posso mostrar. E assim não precisa utilizar a caneta ali do mesário. Por isso, leve a própria caneta. O SBT Rio Grande está terminando por aqui. Até amanhã. Obrigado pela companhia. Tchau.